2 longos anos de pandemia praticamente isolaram-nos do mundo, sobretudo em épocas festivas e de férias, sobretudo durante o rei verão. O tempo pós-Covid ainda não chegou e não está ainda de todo marcado no calendário quando veremos finalmente esse dia chegar, mas ao fim de 2 anos, estas são as primeiras férias de sol e de mar livres de muitas das restrições em que vivemos até agora. Temos luz verde para viajar e quase não precisamos de usar máscara. Há quem insista em chamar-lhe normalidade, mas sejamos francos, todos sabemos que é impossível voltar a 2019. Tristemente, acabou por ser a Covid que nos obrigou a olhar para dentro, literalmente, quase de um dia para o outro. Não podemos voltar ao paradigma anterior. O novo turista provavelmente terá de respeitar a sustentabilidade dos locais que visita, deve poupar nos resíduos que produz, escolher locais onde o ambiente e os trabalhadores são respeitados. Enfim, deve, numa palavra, ser solidário. Será possível? Mas se tanto mudou, outro tanto ficou na mesma ou pior. As maçadas, os atrasos nos voos, as bagagens perdidas, trocadas e até danificadas, as reservas com vista para o mar que afinal dão para o saguão do hotel, o carro alugado que era afinal um caro alugado, enfim, quem nunca viveu um desaire de férias que atira a primeira bola de Berlim. E por falar em bola de Berlim, lá para o final deste podcast vamos ter aqui um divertido quiz sobre o comportamento nas praias. Será que você também, sim, porque você também pode responder aí desse lado, vai poder considerar-se um bom veraneante? É o que vamos saber lá mais para o fim. Eu sou o Aurélio Gomes e hoje aqui no Pode Pensar tenho uma mão cheia de convidados de luxo que nos vão deixar a todos a pensar ainda mais, mas sobretudo melhor, nas férias. Comigo estão então, começando pelas senhoras Susana Romana, é guionista, mulher dos 7 escritos, voz e humor inteligente logo pela manhã na rádio M80 e viajante tarimbada desde sempre. Já lá vamos. Desde 90 e qualquer coisa, para aí. Pronto, desde sempre. Quando nasci, portanto. É uma rapariga nova. Sónia Covita, coordenadora do Departamento Jurídico e Económico da DEC Proteste, é a polícia aqui do programa que nos vai dizer como é que a gente pode, por exemplo, reclamar e outras coisas. E também Luís Araújo, é presidente do Turismo de Portugal. Bem-vindos aos 3 e obrigado pela vossa disponibilidade. Espero que vamos ter aqui uma bela conversa. E eu começo já por ti, Susana Romana. Eu ia iniciar esta conversa perguntando muito prosacamente a cada um dos convidados por onde planeiam ir de férias neste primeiro ano quase pós-Covid. No entanto, eu sei que tu, Susana, acabaste de regressar de viagem, de umas férias em família, coisa que fazes recorrentemente. Tu, o teu marido e a tua criança de agora... Que tem quase 5. Tem quase 5 Eu tentei uma vez deixá-lo algemado no aeroporto, mas não me deixaram, tenho mesmo que levar comigo. É a vida, é a vida. É melhor, é melhor. Sim. Muito bem, portanto, eu sei que tu não és daquelas pessoas que têm datas fixas para ir de férias, tipo quinzena em agosto no Algarve. Aproveito que o meu filho ainda não está na escola primária. Pois. Quando ele estiver, vai complicar. Pois, até porque testas calor tal como eu, não és pessoa de. Tu ia falar imenso de praia e eu não pesco nada. Islândia é capaz de ser melhor. Sim. Boa, estou contigo. Sendo assim, faz-nos então um resumo, a nós que ainda não fomos de férias, do que é viajar neste primeiro verão, ainda não, mas pronto, pós-Covid. Tu que já viajaste este ano para o Canadá. Sim, este ano já estive em Londres e vim agora do Canadá. Eu já tinha viajado no verão passado, que ainda era o verão um bocadinho complicado. Ok. Fizemos uma viagem pela Lituânia, pela Letónia e pela Estónia. Sítios de verão, como fresquinhos. Vês. Mas ainda bem que fui, porque agora com as chatices com a Rússia, se calhar já não ia para a Estónia. E na altura foi... Ali tão próximo do ex-clave de Kaliningrado é capaz de ser uma grande ideia. Estão a ter chatices. E eu já na altura, apesar de ainda ser um verão muito marcado pela pandemia, e para quem estava em Portugal, na altura que eu fui, máscara ainda era obrigatória na rua, ainda haver uma série de coisas, e eu de repente cheguei a países onde a pandemia não existia. Por isso eu já no verão passado tive uma sensação bizarra nas férias de repente ir parar a sítios. Eu costumava dizer na brincadeira, se eu não apanhar Covid aqui, não vou apanhar Covid nunca. E até agora não apanhei. Sim. És Covirgem. Sou Covirgem. Bem-vindo ao clube, eu também até ver... Se calhar tive e não sei. Pois também pode ter acontecido. Porque eu fiz férias em sítios em que a relação com o Covid era muito diferente daquela que estava a existir em Portugal na altura. Por isso, este ano, quando eu viajei, não achei drasticamente diferente do ano passado, porque as máscaras continuam a ser obrigatórias nos aviões, continuam a ser obrigatórias em alguns aeroportos, não são em todos. Depois aí a pessoa tem um bocadinho que ir gerindo o sítio em que está, mas as regras são diferentes de sítio para sítio e às vezes até só quando a pessoa lá chega é que descobre. No Canadá, por exemplo, a máscara ainda só é obrigatória em transportes públicos e nem sequer em todos. Por exemplo, quando tu fazes aquelas tours de barco para ir ver a ilha, não sei o quê, aí não é preciso se estiveres, por exemplo, no metro, mas há uma fatia muito grande das pessoas
que não usa, e tu percebes que é uma questão um bocadinho mais política do que é cá. Tu usares ou não usares máscara é uma maneira de estar. E se fosse nos Estados Unidos, provavelmente isso ainda sentiria mais, sim, não é? Sim. Eu fiquei um bocadinho com essa vibe dos Estados Unidos, que também eu achei que também se aplicava no Canadá. Por isso, estas foram as minhas primeiras férias de uma espécie de pós-Covid, mas eu já nas férias passadas tinha tido esta sensação... Pronto, já tinhas tido um estágio, vá. Sim, que foi interessante, porque eu cheguei e de repente percebi, eles aqui não querem saber. Não estão nem aí. Na Estónia a máscara só era obrigatória nas igrejas, não era obrigatória em mais sítio nenhum. E o primeiro impacto foi de algum susto, até por isso nós cá ainda usávamos inclusivamente máscara na rua, usávamos em todo lado. Mas eu tenho que admitir que serviu um bocadinho o propósito de férias. Foi de repente eu estava de férias, tudo, inclusive do Covid. Sentiste como uma coisa libertadora e não como uma coisa opressiva, tipo que medo de apanhar Covid. Eu senti durante meia hora. Ok, medo de apanhar Covid, depois passou-te. E depois lembrei-me que de facto eu nunca fui aquela pessoa que disse, eu esqueço-me todo de máscara, não sou essa pessoa. Tu marcas tudo online? Como é que fazes essas coisas? Marcamos tudo sozinhos. Eu e o meu marido temos Google Docs, nos quais somos muito organizados. Sou mais organizada com as minhas férias do que com os meus impostos. Fui agora apanhada pelo IRS, mas não sou apanhada desprevenida nas férias. Fazemos muita pesquisa, muitos links, demoramos muito tempo a preparar as férias. Poderá estar interessada numa pessoa destas para o departamento de férias. Por acaso, o meu marido já disse, nós fazemos isto com tanto gosto, nós podemos preparar as férias dos outros. É um bom negócio. Nós precisamos de ideia empreendedora. Sim. Mas sou sempre eu que trato de tudo e que tento cruzar dados e ir a fóruns, ver opiniões e ver... Ok. Já alguma vez foste enganada? Tiveste assim, algum... Enganada com as letras todas, não. Sim. Já tive situações complicadas. Lembro-me, por exemplo... Na Alemanha, era o meu filho muito bebé, tinha menos de 1 ano, e eu aluguei... Pronto, e tu quando te tratas da reserva dizes que vais com o bebé, e pedi para haver uma cama para o bebé, e quando chego com uma direta em cima, o quarto não tem cama para o bebé, e eu vou ter com a senhora da recepção e explico-lhe, e ela diz, isso não é um problema meu. E eu mostro a minha reserva do Booking para dizer que está cá, e ela só me pergunta, mas porquê é que está aos berros comigo? E então acabei eu e uma empregada da limpeza à procura de uma cama de bebé nos armazéns do hotel. Ok. Cama de bebé que cheguei ao quarto, montei eu. Por isso já tive chatices, nunca tive afinal o quarto. Eu às vezes tenho sempre medo de o apartamento não vai estar lá. Isto foi na Alemanha, foi em Stuttgart. Mais uma razão para passar férias. Vem. Também acho. Cá, por acaso é uma coisa que eu noto cá, é que cá a maior parte das unidades hoteleiras reage melhor a crianças do que noutros sítios. É mais fácil a pessoa orientar-se com uma criança. Nós já vamos aprofundar isso um bocadinho mais à frente. Já agora também perguntava aos meus 2 outros convidados, que era a Sónia e que era o Luís, e pode ser o Luís, já que está à minha frente. Para onde é que está a pensar ir este ano? Já tem férias programadas? Ou... Eu normalmente só vou... Sem querer ser muito... Não, de tudo. Eu normalmente só vou férias depois do verão. Portanto, eu sou depois, muito depois... no inverno, novembro, já tenho marcado novembro, e vou para um lugar onde vivi 4 anos e tenho muitos amigos, portanto vou lá pelo menos 10 dias, vou ao Brasil. Ótimo. E já agora, Sónia? A DEC Proteste, se eu vou dar a resposta politicamente correta, dá aqui uns conselhos. Primeiro, tratar da reserva antecipadamente e depois, se possível, fugir das épocas altas, dos fins de semana, da altura de agosto. Como em casa de Ferreiros, espeto de pau, eu é conhecido que tiro sempre há anos férias durante o mês de agosto e trato das minhas férias nos primeiros dias de agosto. Queres que eu trato das tuas férias? Eu estava a ouvir, Susana, e se calhar... Eu trato das tuas férias. Quando é que é que queres gastar? Está feito. Não sei se tiveram biologia. Lembram-se das enzimas, aquelas que não entram na reação, mas promovem reações. Estou-me a sentir uma enzima. Acho muito bem. Vamos então começar por perceber o que é que pode correr mal na marcação de férias, já que estamos na Para Mais. Este é um podcast muito virado para isso. Sónia, o que é que normalmente pode correr mal na marcação de férias? Especialmente tudo. Ok. Podemos ver por cenários. Se estivermos a falar de viagens aéreas, é certo e sabido, e nós acabamos de sair agora de um período de feriados em que as notícias não falavam de outras coisas, das confusões e dificuldades no aeroporto de Lisboa, portanto, atrasos, cancelamentos, overbooking, perda de bagagens
é muito comum. E pelos vistos não é só aqui, não é em só Londres, aqui, em Paris, em Schiphol, em Amsterdão e noutros sítios. Está a acontecer, não é? E depois temos as outras situações, que é, por exemplo, aquelas pessoas que resolvem arrendar casas de férias e que fazem com... É uma opção perfeitamente legítima, mas que procuram em sites que não são fidedignos, aproveitam uma oferta porque é um preço extraordinário e lá está, se calhar se aparece a um preço extraordinário com um apartamento, com vista para o mar, com piscina, é melhor desconfiar, porque depois acontece muitas vezes as burlas, não é? O imóvel não existe, está arrendado a 10 pessoas para a mesma altura, as confusões são muitas e, portanto, aquilo que nós nestas coisas aconselhamos realmente é, ou é por amigos que aconselham, e aí sim vale a pena arriscar, ou é aproveitar uma casa que já lá esteve e que sabe que as condições... É o mais seguro. No reino da internet é muito fácil cairmos, mesmo pessoas com alguma literacia informática ou digital, melhor muitíssimo. ainda. Mas eu acho que nós temos a ideia de que só aquelas pessoas que não estão habituadas a navegar na internet é que são apanhadas nestas coisas. Mentira. Às vezes a experiência na DECO diz o contrário. A experiência na DECO diz o contrário. São pessoas, muitas vezes, que até usam, que supostamente estão alertadas para os riscos de fazerem transferências. O excesso de confiança. Sim, provavelmente. Sim. E que com a emoção, com a vontade de apanhar um bom negócio, de uma boa casa, uma boa oportunidade, um bom preço num voo, acabam por fazer disparates e muitas vezes põem em risco, lá está, as férias, que era suposto ser para descansar. Neste, chamemos-lhe primeiro verão de quase liberdade, o que é que acha que vai ser diferente? Nós tivemos aqui um interregno de 2 anos em que nós na DECO Proteste não tivemos queixas e não tivemos por uma razão. Belas férias que a Sónia passou. Quanto a esta matéria não houve reclamações porque ninguém viajou, ninguém saiu, ninguém foi para lado nenhum. Agora, aquilo que notamos é que há realmente uma vontade muito grande e é de parte a parte, quer dizer, é dos operadores que, com toda a legitimidade, querem recuperar 2 anos em que não conseguiram fazer negócio, e é da parte dos portugueses que estão claramente desejosos de poder voltar a ter uma vida normal, de poder voltar a sair e, portanto, isto está aqui a confluência para a tempestade perfeita, não é? Isto tem tudo para haver gente a abusar. As empresas estão com muita vontade de negócio, já as empresas aéreas, turismo, mas como despediram muita gente no período da Covid, agora está a ser muito difícil voltar a ter os mesmos níveis de empregados que tinham. E depois há muita fome das pessoas, o que também provavelmente baixa-lhes a guarda e, portanto, temos aqui, como dizia, uma tempestade perfeita. Luís, há uma lição, está no Instituto Português, como é que é? Turismo Portugal, o Instituto Português de Turismo, para isso. No Turismo Portugal, há alguma lição a retirar destes últimos 2 anos? Bom, lições, acho que há muitas. Eu diria que a principal, e no que diz respeito às viagens, e acho que aí Portugal foi exemplar, é do cuidado, e isto acontece em qualquer tema de hospitalidade, do cuidado que nós temos de ter com o outro. E acho que aí nós, as nossas empresas, tivemos uma capacidade de comunicar com os nossos clientes e de reforçar a nossa segurança, obviamente, sanitária, mas também a resposta que damos às necessidades de quem está do outro lado, acho que foi absolutamente extraordinária. E, aliás, isso justifica muito o posicionamento de marca Portugal que nós tivemos ao longo destes 2 anos. Nós estamos sempre no topo das pesquisas, temos sido internacionalmente, e obviamente nos mercados que nós temos mais conhecimento, temos tido enorme capacidade de recuperar tudo o que tem a ver com pesquisas sobre as mais variadas coisas. Portanto, eu diria as pessoas não esqueceram o nome Portugal, é isso que está a dizer? Antes, pelo contrário, eu acho que associaram-no, não só não esqueceram, mas associaram a uma coisa completamente diferente. Aliás, é curioso porque nós em 2018 lançámos a campanha do Can't Skip Portugal. E que pela primeira vez foi uma campanha, aliás, os nossos anúncios não havia Portugal, não se dizia Portugal em nenhuma parte. Só no fim é que se dizia Visit Portugal. Porque nós decidimos que era a altura de não mostrar um destino, não dizer, olhem, nós temos isto que é bom e temos aquilo que é melhor e temos aquilo outro que não sei o quê. Era dizer, nós temos tudo aquilo que você precisa, independente da situação ou do que queira. Se quer um lugar para relaxar e estar isolado, nós temos. Se quer um lugar para se divertir com as crianças, nós temos. Com o cão, nós temos. Turismo religioso nós temos. A espiritualidade, turismo a industrial temos. O mar, o interior, o industrial. E isso foi uma lição, e obviamente é um investimento de 5 anos,
que gerou muito conhecimento do outro lado, mas principalmente muito reconhecimento de quem nos visita. Aliás, nós fizemos uma coisa no meio da pandemia, e eu conto sempre esta história porque toda a gente diz, mas foi preciso inovar. A nossa inovação maior foi quando nós dissemos às pessoas que não podiam visitar Portugal, portanto era a altura de ler sobre Portugal. E nós mudámos toda a nossa comunicação. O site do Visit Portugal, que tem 14 milhões de visitantes por ano, mudou para dizer esta é a altura não de visitar, mas de ler Portugal. Tanto que nós agora, uma das grandes apostas é o turismo literário em todo o território. Portanto, eu acho que há uma capacidade verdadeira... Turismo literário, por exemplo, visitar encontros como o da Póvoa de Varzim, das Correntes de Escrita, coisas dessas? Tudo. Tudo. Nós temos mais de 40... Casa de nós temos mais de 40 casas de escritores portugueses, Sim. além dos a Casa roteiros, Fernando Pessoa, exatamente. dos roteiros sobre Portugal, a viagem de Saramago. Nós lançámos agora um projeto, o Saramago Revisited, que estamos a fazer com o José Luís Peixoto, as feiras literárias, as bibliotecas, os alfarrabistas. Okay. Há um universo. A Lelo no Porto tem sempre uma fila gigantesca. A Lelo tem uma fila gigantesca, a Ler Devagar em Lisboa também. Exatamente. Enfim, há um universo tão grande que, aliás, o stand da Bienal de Literatura em São Paulo, que começa daqui a 15 dias, foi feito por nós. Portanto, nós estamos a gravar a 21 de junho, porque isto depois vai ser ouvido daqui a uns tempos, não há problema. Muito bem. Assim situa-se daqui a 15 dias. A Bienal de São Paulo, que foi há algumas semanas, ou meses, ou anos atrás, dependendo de como é que a ou que vai ser amanhã, eu não sei quando é que isto vai para o ar. E esta ligação, eu acho que é importante, obviamente, para nós, porque valoriza, mais uma vez, uma questão de sustentabilidade, de valorizar os nossos ativos, mas também mostra que não somos só um destino descartável de consome e deita fora. E isso era uma intenção e tem-se concretizado na prática, tem percebido que isso tem atraído turistas para essas várias, eu não gosto desta palavra, valências. Tem atraído turistas para as diversas regiões. Okay. Por exemplo, nós sentimos isso, o mercado inglês, que antes era muito, e que continua a ser Algarve. Muito focado no Algarve, e Madeira também uma parte, Sim. Agora é Lisboa, mas está a crescer muitíssimo no Douro, na região centro, nos Açores. Obviamente isto tem muito a ver... Estão a descobrir finalmente onde vem o Port Wine. A experienciar no local, que é aquilo que nós sempre dizemos. Exatamente. Portanto, sim, acho que tem sido uma estratégia conseguida. Nós sempre dissemos que queríamos turistas em todo o território ao longo de todo o ano, e principalmente que gastem mais, obviamente, já que ficam mais tempo. Sim. E acho que é uma estratégia para manter, porque acrescenta muito mais ao nosso país e às nossas pessoas. E agora uma coisa que quem está no seu lugar nunca gosta de que lhe perguntem isto. O que é que está a correr mal? O que é que está a correr mal agora? Claramente o grande desafio, não vamos dizer que está a correr mal, mas o grande desafio são os recursos humanos. Falta de gente. Mas isso é uma questão que não é só de Portugal, é uma questão de toda a Europa. Enfim, é qualquer destino turístico. Mas em toda a Europa nós temos uma demografia sénior, estamos a ficar mais velhos e a morrer, precisamos de pessoas novas. E há várias ideias e soluções relativamente a isso. Somos um setor que depende muito de mão de obra jovem, portanto, ao fim de 1 ano, 2 anos mudam e procuram outro mas trabalho. talvez porque as carreiras também não são atrativas. Porque falta a atratividade do setor, exatamente. Nós sentimos... As pessoas perceberem que têm uma progressão e um caminho a fazer. Que têm um plano de carreira, e isso obviamente é um win-win, ou melhor, é um trabalho que tem que ser feito tanto do lado dos empresários como do lado dos trabalhadores. É uma mudança de... É uma mudança completamente de chip. E nós estamos a sentir isso. E no lado dos empregadores estamos a lidar com pessoas talvez mais velhas que já têm alguma dificuldade, provavelmente em mudar o chip, ou estou enganado? Não, de todo. É mesmo obviamente, tem a ver com tudo. Tem a ver com as qualificações dos gestores, tem a ver com a capacidade da empresa também dar ao colaborador aquilo que ele precisa. Muitas vezes, principalmente depois destes 2 anos, é difícil. Mas eu acho que há uma consciência muito grande de que é preciso a aposta na formação é essencial. Nós temos quase 60% da população ativa no setor, à volta de 55% com o ensino básico. Portanto, é essencial inverter esta pirâmide. Claro. E já nem estou a falar de ensino superior, eu já digo ensino secundário ou técnico-profissional, que é algo que as empresas precisam. Mas é também uma componente
de nós percebermos aquilo que as pessoas querem. Muito bem. E uma das coisas, já agora só para acabar, uma das coisas que foi mais impressionante durante a Covid, nós lançámos uma academia digital, porque as escolas do turismo em Portugal estavam fechadas. Tivemos mais de 170 mil pessoas ao longo de 2 anos a fazerem cursos. Aqueles que eram mais procurados eram marketing digital e sustentabilidade. Curioso. E é extraordinário perceber... Ou seja, a geração que vem aí atrás de As nós pessoas já vem sentem com uma que ideologia completamente diferente. Totalmente. Muito bem. Eu queria passar a um exercício que era pedir à Susana para me dizer como é que ela faz passo a passo a marcação das suas férias, depois tinha aqui a senhora polícia que... Para me dizer, não! Não é assim, Tem uma mas antes ainda campainha. tenho aqui... Isso, falta-me a buzina. olha, Mas antes mesmo. ainda queria explorar aqui com o Luís mais uma coisinha muito rápida acerca dos objetivos, até do turismo de Portugal, mas os objetivos eu percebo-os, é turismo para todas as possibilidades, para todos os interesses, talvez durante todo o ano, para todas as regiões. Depois, uma pessoa como eu, que vive em Lisboa e no Porto, literalmente nas duas cidades, a imagem que tem do turismo em Portugal, e eu estou a dar de barato, que é uma visão muito estreita de quem vive numa cidade, depois vai para outra grande cidade, hordas de jovens, 2 dias, pouco dinheiro nos bolsos, muito barulho, muita bebedeira, muita droga, por onde passam é um vendaval, e desaparecem ao fim de 2 dias. Não consomem cultura, às vezes nem consomem grande coisa porque não há muito dinheiro. Eu conheço até casos de pessoas que vieram 2 dias sem sítio para dormir, porque não é preciso. Há muita droga, há muito álcool, dorme-se encostado aí a uma parede e depois no dia seguinte apanha o avião. Como é que casa esta imagem que eu tenho e que dou de barato, que é um exagero provavelmente, mas isto também se passa. Não. Até ao nível do desconforto depois nos prédios por causa dos Airbnbs e não sei o quê. É um mau exemplo daquilo que é uma viagem, ou melhor, é um bom exemplo do que é uma viagem não sustentável, claramente. Mas que existe acontece, e muito. Que acontece em qualquer parte do Al-Qaeda mundo. de Barcelona está preocupadíssima com que isso. Acontece em qualquer falou disso recentemente. Quando nós falamos de apostar em segmentos, quando nós dizemos que queremos turista ao longo de todo o ano, em todo o território e que fique mais tempo, é precisamente por esta aposta em produtos mais exclusivos, Sim. mais de nicho. Quando apostamos no turismo literário ou quando apostamos no turismo industrial, é precisamente para pessoas, a nossa mensagem não é dirigida ao jovem de 18 anos que vem, claro, chega de manhã, não dorme e vai no dia seguinte. Claramente esse não. Esse não interessa muito. A minha pergunta era neste sentido. Há instrumentos para limitar isto ou estamos... É o que o mercado ainda deixar? Ainda não vi nenhum exemplo que não seja, obviamente, o tornarmos... as pessoas terem consciência do valor que nós acrescentamos Sim. àquilo que pagam. E não estou a dizer com isto que é preciso subir preços, mas é preciso valorizarmos aquilo que é o nosso Al-Qaeda de produto. Barcelona dava a entender isso. Preços de hotéis mais caros e até limitação de cruzeiros. Mas eu pensei, estes jovens não chegam de cruzeiro. Mas aquilo que nós temos que fazer é percebermos o valor que estamos a acrescentar Sim. a cada pessoa. Agora, não é possível acrescentar valor e reduzir aquilo que damos ou piorar a experiência. Sim, Portanto, sim. há aqui um equilíbrio que que tem que ser positivo e que tem que ser sustentável. Mas claramente essas viagens... Nós já vamos voltar a falar... Força, deixa-me claro. só que eu tenho uma perspectiva... não é diferente, porque obviamente essa questão existe, mas eu tenho uma certa perspectiva insider de turismo low budget em Lisboa, porque eu durante muitos anos fui couchsurfer, que é uma coisa que eu completamente desuso, mas Desculpa? o couchsurfer. Couchsurfer. O couchsurfing basicamente era um site onde tu te inscrevias e podias ficar a dormir em casa de desconhecidos à Por isso borla. é que se chama couch, sofá. Exatamente. E eu inscrevi-me no couchsurfing sobretudo para conhecer pessoas. Foi, aliás, onde eu conheci o meu marido, esse destino longínquo que é o Porto, porque ele era um pé rapado e não queria pagar um hotel em Lisboa. Foi assim que eu conheci, foi por ele ser um pé rapado. Mas eu inscrevi-me no couchsurfing não tanto para viajar ficando em casa de outras pessoas, porque eu preferia pagar, mas ter a minha liberdade de ficar onde muito bem entendesse, mas recebi muita gente no meu sofá e recebi muitos miúdos que não tinham outra maneira de vir de férias Sim. sem ser fazer uma versão muito low budget. E obviamente que eu percebo que nós aqui estamos a falar daquele ambiente de viagem de finalistas que não acrescenta nada à cidade nenhuma. Que às vezes imaginas que é parecido com o Lore del Mar. Sim, é que eles, para eles estarem, só interessa quanto é que custa a Imperial, estarem em Lisboa, ou no Porto, ou nos Açores, ou noutro sítio qualquer, é perfeitamente indiferente. Mas eu apanhei outra perspectiva desses jovens a quererem viajar e a não conseguirem viajar com muitas condições, ou seja, inscrever em sítios onde ficavam à borla, iam buscar comida ao supermercado. E eu acho
que esse turismo não é de descartar no sentido em que são pessoas que ainda não têm dinheiro, mas que hão de ter, que estão a aprender a ser turistas. E que merecem ter uma oportunidade de viajar, e que estão a aprender a valorizar. Muitos deles valorizavam imenso a cidade em que estavam. Não tinham era dinheiro. Sim. E eu acho que há um público jovem que não consegue viajar de outra maneira, que deve ser turisticamente acarinhado só no sentido em que a pessoa que hoje tem 18 e tem que ficar a dormir à borla do meu sofá, daqui a uns anos tem 30 e tem um filho e tem maneira de virem 4 pessoas, se calhar, em Lisboa e ficar num hotel. E repetir a experiência que repetir a experiência porque tiveram... Estás a trabalhar para o futuro. Sim, e eu acho que eu acho que às vezes se mete no mesmo saco um certo turismo low budget de jovens com jovens que vêm indiferente qual é que é o eu não me estava a referir, obviamente, eu sei. a um inocente couchsurfer por quem tenho até muito carinho. Porque às vezes eu sinto que é tudo um bocadinho posto no mesmo saco, mas não é a mesma pessoas coisa. Que não têm outra maneira de viajar. Sim. O risco é nós considerarmos essas situações de alguém que vem uma noite para uma despedida de solteiro e depois não dorme num hotel, dorme numa esquina e depois no dia seguinte apanha o voo, corta para companhias low cost são péssimas para o país, pessoas jovens não têm capacidade de pagar nada. Tira-se uma série de ilações. Nós tivemos essa questão, nós temos apostado muito no surf nos últimos anos. Até porque é muito no surf, literalmente no surf. Não é uma forma de turismo surfing tourism. No surf, sim. Até porque aquilo que nós defendemos do nosso país, preocupado com o planeta, com o outro, com o lifestyle do surf é muito associado ao lifestyle português. Muito preocupados com a natureza. E hoje somos o país mais pesquisado a nível mundial relacionado com o surf. O Canhão da Nazaré também tem aí desempenhado. Por causa do Canhão da Nazaré, mas por causa de todos da World Surf League, dos campeonatos que se fazem em Portugal, das provas que se fazem em Portugal, tudo isso. Nós não podemos eliminar, da mesma maneira quando falamos de alojamento e as pessoas associam o alojamento local ou o couchsurfing a pessoas jovens sem capacidade, pé rapado, como se costuma dizer. Não é e não é nada isso, disso. Não. E o problema é quando nós extrapolamos e cortamos ou criamos obstáculos para este tipo que é diverso, gera-nos problemas. O problema é que às vezes poucos fazem muito barulho, literalmente. Eu imagino que na DECO Proteste tenham queixas. Eu no meu prédio, eu nunca fiz queixa, mas apetecia muitas vezes, algumas frações de Airbnb e de vez em quando lá, tipo, num apartamento que eu sei a tipologia, que dá para 5 pessoas com jeito, estão lá às vezes 10 ou mais. E boombox a bombar toda a noite e barulho e não sei o quê. Sim, isso não tem muitas queixas. Claro que sim. Inclusivamente houve agora decisões do Tribunal relativamente ao alojamento local e à possibilidade de ter num prédio essa decisão, eu sei, o Supremo decidiu que se um condomínio decidir que aquele Airbnb que existe lá no prédio tiver que fechar, ele tem que fechar. Sim, mas ainda não está ainda fechado o assunto. Não está. Foi decidido, mas ainda não... Acalmem-se condomínios, não se aterem já. Não é já. Mas a verdade é que há aqui um sinal. Porquê? Precisamente porque, como em tudo, há excessos. Eu posso dizer que nós, em termos de reclamações, isto é uma democracia. Nós temos reclamações de uma transportadora aérea mais reputada, como podemos ter das low cost. A mesma coisa que os hotéis. Isto chega a todos. Sim. Não há ninguém que tenha as portas abertas e que possa dizer claramente que tem aqui uma prestação irrepreensível. As falhas acontecem e portanto, elas existem. No outro dia alguém me dizia que o Airbnb é compreensível, dá a ganhar dinheiro a muita gente e cria emprego, portanto cria riqueza e não é despiciando isso, mas que no domínio das ideias é uma péssima ideia neste sentido, é conjugar um grupo de pessoas que vive num local com uma pose de trabalho, de horários complicados, de querer paz quando está em casa, com pose de férias ali, num segundo esquerdo, em que há gente que vem com outros... e claro, percebe-se, quer ficar acordado até mais tarde, ouvir a sua música, confraternizar com amigos, mas depois o barulho das conversas ouve-se nas outras frações. O Luís, o que é que acha desta ideia? Acho como nós dizemos muito que às vezes o nosso maior problema é a falta de comunicação com os nossos turistas. Às vezes as pessoas, enfim, e a Susana estava a dizer há pouco que investiga e conhece e sabe, e provavelmente sabe que os nossos horários não são iguais aos horários de Espanha. Sim. Que a nossa maneira de estar num restaurante ou num bar ou na rua ou em casa é completamente diferente de outros países. E eu acho que nós muitas vezes temos essa dificuldade de passar a mensagem. É uma questão de gestão das cidades também, mas é principalmente uma questão de comunicação e de
não vou dizer impormos uma às atitude vezes a quem nos explicar visita. as coisas como elas são. Às Olha, vezes- nós às vezes aqui o às explicar- 11 queremos silêncio, se puder ser. Exatamente. E eu diria que em 90% dos casos as pessoas respeitam. Sim, sim, sim. Obviamente há 10% que não respeita. Bom, mas isso não respeitam Chama-se aqui a como não polícia. respeitam em lugar nenhum. Claro. Da mesma maneira que um português for lá fora também, se calhar Claro. também não respeita. Claro. Mas há falta disso. E eu digo uma coisa, e lanço um desafio. Quantos estabelecimentos ou quantos edifícios de apartamentos têm um regulamento afixado à porta de dizer, por favor, não faça barulho a partir das 11? Sim. São regras Sim, simples. sim. Às vezes falta muito essa capacidade nossa. Claro, e se não chamarmos a atenção, a pessoa está em férias, nem pensa nisso. faz a sua Exatamente. vida. Agora, Claro. eu acho que tem havido exemplos. O alojamento local é muito um negócio de pequenas empresas, de famílias, do qual vivem muitos elementos da própria família desta componente do alojamento local. No E que qual salvou fez um muita gente esforço do desemprego de também. trazer para dentro da legalidade. Sim. E é preciso ter atenção que esta legalidade dá negócio, se calhar, a muitas dessas pessoas que vivem nesse mesmo edifício. Claro. Porque muitas delas têm restaurantes ou trabalham em prestadoras de serviços que também colaboram. E o Estado recebe os seus impostos também. E o Estado Sim, recebe os seus ajudar a impostos. manter o próprio edifício, porque estas pessoas depois Exatamente. também querem ter os prédios em condições e, portanto, Exatamente. o elevador vai E- funcionar, E as pagam escadas taxa vão estar municipal que limpas. contribui para limpar os grafites e a limpeza das cidades e construir novos museus e por aí fora. Estou a adorar a vossa resposta porque vimos os dois lados da questão e isso Exatamente. é que... Então vamos lá a um lado mais, digamos, didático. Pegando aqui numa doer, ou seja, uma pessoa que faz e uma pessoa que observa. Uma pessoa que critica, não é? E critica, Pronto. exatamente. Então diz-me lá, assim, não digo passo a passo, Susana, mas tu que és, como é que diz aqui, viajante tarimbada, foi a Sim. frase usada. Tu que és uma viajante tarimbada, como é que tu preparas as tuas viagens? Calculo aqui que estamos a falar em viagens ao estrangeiro. Obviamente que planear viagens em Portugal é bastante mais simples, para Claro. começar porque falamos a língua, ou seja, é tudo mais simples e só pegando naquilo que estávamos a falar há bocado, fazer férias com crianças em Portugal é mais fácil do que noutros países. Ou seja, o que eu sinto é as outras cidades, enquanto estrutura de cidades, estão mais preparadas para crianças. Por exemplo, andar com um carrinho bebê em Lisboa é uma aventura, tentar apanhar o metro com um carrinho bebê em Lisboa é uma aventura, os elevadores não funcionam, as escadas rolantes não funcionam, pronto. E uma pessoa quando vai para outros países... O elevador, a escada rolante que sobe da Baixa Chiado é famosa porque está Eu, no outro 99% do tempo dia, apanhei-a estragada. toda a funcionar e fiz um story para meter nas redes Uau! sociais com a música do Aleluia, a versão do Leonard Cohen. Está a funcionar. Ou seja, eu sinto que a vida de muitos sítios, a vida prática é talvez mais fácil noutros sítios, mas quando nós falamos de unidades hoteleiras, quando falamos às vezes até de museus, de uma série de sítios, é mais compreendido que se vá com uma criança. A mim já me aconteceu várias vezes estar com o meu filho em museus de arte, que é uma coisa que eu gosto muito, por isso o coitado leva com isso, e dele estar Coitado, a fazer... não, na volta gosta. Não, mas ele até gosta, não tem obviamente a capacidade de resistência de um adulto, mas ele até gosta, e do meu filho ser várias vezes mandado calar. E não estou a falar de uma criança que está a chorar, estou a falar de uma criança que está a conversar com os pais e dizer o que é que está no quadro, e dele, em museus noutros países, dele ser constantemente mandado calar por adultos. Centro-Norte da Europa? Sim. 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 Eu vou só porque venho a propósito. Não tanto o norte, ou seja, se fores mesmo para os escandinavos estão habituados a ter crianças em todo Sim. lado, é outra questão. Eu lembro-me de ter pensado, já agora estamos a falar de Sim. crianças, isto deve ter a ver com a cultura, porque eu lembro de ter estado numa feira de Natal, que era Sim. foi a primeira vez que fui a uma feira de Natal, agora já começam a ver em Portugal, mas é na Alemanha, Sim. em Munique, não, em Colónia. E havia um ringue de gelo com dezenas de crianças e um silêncio. E eu lembro de ter comentado com os meus Sim. amigos. Que aborrecimento. Estas crianças, eu não sei. Porque ouvia-se algum Sim. broazinho, mas não é aquela coisa histérica que às vezes vai a um centro comercial na zona onde são as crianças. Sim. Ai, tirem-me daqui, que isto é de loucos. Nem quero imaginar as pessoas que trabalham ali, porque levar com este ruído todo o Sim. dia. E disse-me, curioso, estas crianças conseguem divertir-se muito, porque estavam Sim. obviamente felizes. Sim. Fazem o seu barulhinho, tudo bem, mas não é uma histeria. Portanto, isto para dizer, Sim. percebo que na volta uma criança a falar normal para Sim, eles é, para eles está a fazer muito barulho. Sim, e para eles eu estou aqui num momento contemplativo a olhar para um quadro e está uma criança a fazer barulho ao meu lado. Apetece dizer dilo e dito. Eu costumo sempre dizer, eu não consigo criar um adulto que se saiba comportar em todo lado se eu não criar primeiro uma criança que saiba comportar em todo lado. Por isso, olha, temos que ir por tentativa e erro em todo lado, lamento. Exatamente.
Por isso, uma vez uma amiga minha inglesa disse-me uma coisa que eu comecei a notar e que é muito interessante, que é, noutros países há muito mais coisas feitas de propósito para crianças. Há muito mais o parque de diversão, o restaurante que tem a zona para brincar e que tem o coisa para eles fazerem desenhos. Só que depois, quando vais para um restaurante normal, para um hotel normal, não há crianças nos outros países. E cá em Portugal o que eu sinto é que as crianças estão muito mais Misturadas connosco. misturadas. Nós também já temos aqui hotéis. Pois, que proíbem. Eu vou ser sincera, eu prefiro um hotel que me diga que eu não posso levar uma criança do que um hotel que me aceite uma reserva com uma criança e quando eu chego lá há um problema para eu estar com uma criança. Eu concordo Pessoas contigo. que não percebem. Eu acho que deve Mais haver uma vez. Reserva, meu. Comunicação. comunicação. Já agora, antes de continuares, mas já te... Aqui é uma questão legal, não é? Sim. Exatamente, era isso que eu queria saber. Sim, ou seja, eu prefiro. Um hotel pode impor essa regra de não querer o que crianças? o que o regime jurídico diz é que é possível vedar a entrada quando perturba o normal funcionamento. Ora, uma criança só por ser mais nova não significa forçosamente claro. que perturbe o normal funcionamento. Aliás, nós conhecemos todos adultos Sim, que perturbam dezenas de vezes mais Sim. do que qualquer criança Exatamente. de 4 anos ou de Portanto, 5 anos. em Portugal não é possível à partida impor esse Exatamente, limite. exatamente. Em restaurantes também não? Também não, Ok. não é possível. Eu acho que tiramos a dúvida a muita gente Sim. que não sabia disso. Sim. Continuando. Mas enfim, ou seja, por isso, em Portugal eu sinto que gerir férias é por vários motivos mais fácil. Quando estamos a preparar uma viagem, a primeira coisa que nós fazemos é abrir um Google Doc, onde podemos ir metendo a pesquisa toda, e a primeira coisa a procurar é voo. Não se trata de nada enquanto não se tiver o voo. Estou sempre à procura das dicas. Qual é que é o melhor dia para marcar voos? Há quem diga que é se marcares a uma terça. Esses Não sei macetes. quantos- De costas. Eu já tentei Peraí. todas as mesinhas de marcação de voos que existem, abrir a janela em modo incógnito. Já tentei Mas que todas as isso com o mesinhas. objetivo de ter o preço mais barato? Sim, é para o browser não fixar para e o browser não não saber para onde é que eu quero ir e Exatamente. não Mas como é que começar escolhem a o destino? Ahm, Pelo voo. às vezes é só onde é. Normalmente fazemos uma shortlist de sítios onde gostávamos de ir Ok. e depois o que é o deal breaker, muitas vezes É o preço do voo. valor do voo. É sim. o valor do Eu voo. gostava muito de ir a Timbuktu, mas Sim. custa 300 É euros. se tem voos diretos Exato. ou não, ou se tem 500 mil escalas, por isso a primeira coisa é tentar assegurar um voo, andar depois- ali na arte cirúrgica de um bom voo. E já agora, eu estou a perceber o Sim. que é que estás a dizer. Primeiro, voo. E pagas Sim. o voo. E pago o voo. E depois não consegues hotel. Que te Isso- agrade. Não há problema? É Nunca assim, tiveste eu esse sou problema? muito pouco esquisita com Ok. hotéis. Ou seja, não sou, mais uma vez, se estiver em Portugal e se eu quiser ir passar 4 dias ao Alentejo, quer ficar num sítio porreiro no Alentejo. Se é aquelas férias, que normalmente as férias que eu faço são muito férias de nunca estar, quando vou viajar, são férias de nunca estar tempo nenhum no hotel, o que eu prezo mais é, e vou ler as reviews, o que eu prezo mais é, tem que ser central. Claro. Ou seja, eu tenho que, se o miúdo me adormecer ao colo, não sei onde, eu tenho que conseguir alombar com ele. Tu estás em walking distance Sim, eu mais tenho ou que menos estar, do é a coisa hotel, que para sim. mim é mais importante. Eu já fiquei em vários sítios em que eu acho que amigos meus não ficariam. Agora nas férias no Canadá, nós em Toronto, o único sítio que conseguimos arranjar 5 noites a um valor mais simpático foi num sítio que também serve de residência universitária e residência para congressos. O sítio onde encaixava o papel higiênico era oco e por dentro era um mundo de habitat. Ok. Pronto. Um habitat bacteriológico, Sim. virológico. Eu usava o papel higiênico do meu fungos. filho, que achava, se calhar este. Não havia cogumelos e assim? Quase. E, ou seja, eu já fiquei. Porque o que eu privilegio quando estou neste género de perceber. viagens é eu quero estar num sítio central, também porque acho que é mais seguro em muitas circunstâncias. Quando eu não conheço uma cidade, eu sei lá se o bairro X ou se o bairro Y Claro. às 11 da noite é porra. Às vezes só quando és assaltada é que Sim, percebes. exatamente. Se calhar. Não devia cá ter vindo. Então a primeira coisa é o voo e depois faço uma pesquisa muito grande de hotéis, normalmente nos agregadores, leio as reviews todas, normalmente as reviews há uma review geral e depois há uma dividida por categorias, eu vou sempre ver na localização quanto é que tem. Passa publicidade de agregadores tipo TripAdvisor? Tipo o Booking, os Ok. Trivagos, Ok. esses onde eu Eu procuro. queria dizer então, a tudo. Trivago e Sim, disse TripAdvisor. os Sim. Airbnbs, enfim. Sim. Por isso depois trato normalmente quem faz depois a divisão da rota é o meu marido, que às vezes implica conduzir, que é uma coisa que eu não faço. Então normalmente ele adora o estar a encaixar, porque nós temos um comboio que parte de Munique às 3h10 e depois aqui, ou seja, ele faz... Eu chamei isso a viagem Lego. Isto encaixa Sim, ali, as nossas depois... viagens são Exato. estupidamente cansativas. Temos de chegar às 7 da manhã porque o comboio parte às 7h30. Eu faço férias Ok. assim, eu sei que isto para várias pessoas não são férias, eu adoro. Mas, Eu acho isso giro. mas Eu acho isso giro. pronto, então depois de termos os destinos, o meu marido normalmente faz um puzzle de conseguir ir ao máximo de sítios, fazemos um pen and paper
Exato. Conseguir ir ao máximo de sítios possível, encaixar tudo e depois faço uma pesquisa muito grande do que é que há para fazer nesses sítios, quanto é que custa, se mais vale comprar o bilhete antes, se mais vale comprar o bilhete em conjunto já para ir para não sei quantos sítios. Faço muita pesquisa também porque me diverte. Ou seja, é uma coisa que eu gosto. Se gostas de fazer. Por isso eu às vezes, em vez de estar a trabalhar, estou no YouTube a ver pessoas a dar dicas. Também tiro muitas dicas do restaurantes, TikTok, vou para o TikTok ver dicas de restaurantes dos sítios para onde vou. Boa! Isso é uma nova para mim. Muito bem, muito barato, foi tudo TikTok. Ok. Ou seja, TikTokers já são os novos YouTubers, vá? Porque é mais curto o vídeo, a coisa é mais direta ao assunto. Tem um motor de busca e tu procuras, sei lá, where to eat in London. E aquilo aparece não sei quantos vídeos. Dentro do TikTok, dentro da aplicação. Sim. Ok. E eu ando para lá a ver vídeos. Eu sei como é que é, só estou a dizer isto para as pessoas que não... Como é que eu faço isso no TikTok? Está-me a dar imenso jeito. Eu também estou a tirar umas dicas. E eu uso muito YouTube e TikTok para preparar as viagens, porque tu tanto encontras vídeos de pessoas que estão em férias nesses sítios e vês o que é que eles fizeram bem, o que é que eles fizeram mal. Porque muitas das pessoas que põem conteúdos no YouTube, há obviamente aquele conteúdo muito licodoso, mas há pessoas que são honestas e olha, eu vim a este sítio e achei que não vale a pena. Fiquei neste hotel é péssimo. Normalmente são coisas um bocadinho mais... Já te sentiste muito enganada por conteúdos do YouTube ou do TikTok e depois chegaste lá? Não, tu tens é que perceber... Como em tudo a credibilidade da coisa. Não é tanto a credibilidade e se a onda daquela pessoa é a mesma que a tua. Okay, ou seja, as pessoas têm vibes diferentes. Sim, exatamente. Tens que perceber se... Às vezes, quando tenho muito tempo, porque lá está, isto é uma coisa que eu adoro fazer, quando eu tenho muito tempo, vejo se a pessoa que eu estou a ver vídeos a dar dicas em Barcelona, vejo se alguma vez veio a Lisboa. E se veio a Lisboa, eu vejo o vídeo dela de Lisboa. Se o vídeo de Lisboa foi bom, eu penso, eu posso confiar nesta pessoa. Digo-te uma coisa, se eu fosse da Polícia Judiciária eu contratava. Tu tens espírito de investigação e estou a ver que aqui a Sónia Covita não vai ter muito a apontar. Não. Eu não sei se tinhas mais coisas ainda para acrescentar, só para terminar. Não, por aí. É muito isto. Eu gosto genuinamente de pesquisar os detalhezinhos todos. E depois da coisas viagem, legais, legalismos, preocupas-te com, sei lá, coisas... Leio muito bem tudo. Leio muito bem tudo 500 vezes. Aliás, na altura quando eu comecei a viajar com o Covid, ainda ser uma questão mais complicada do que é hoje, era muito difícil tu às vezes a ler os papéis das companhias aéreas e isso tudo, perceberes exatamente o que é que era preciso, o que é que não era preciso. Legalês, sim, não é? Às vezes era muito complicado. Por exemplo, preciso de um teste para entrar, não preciso, quando é que o teste tem que ser feito. Houve ali uma altura em que a informação era até um bocadinho contraditória, por isso eu leio com muito detalhe as letras pequeninas e, por exemplo, se eu às vezes fico em hotéis que são, vou chamar maus, mas eu sei. Mas não é por engano. Não é por engano, é porque eu quero um sítio barato e no centro. Exatamente. Sónia Covita, qual é o verdito? O verdito é uma viajante, como é que dizíamos há bocado? Se fossem todos assim... Se fossem todos assim, nós estávamos mal na DEC Proteste. Podíamos fechar portas. Podíamos fechar portas com este tema. Mas a Sónia há bocadinho disse uma coisa que foi que a tecnologia permite que haja maior... não vou dizer aldrabice, mas mais pessoas que se sintam enganadas. Exatamente. Mas, por outro lado, é também uma ferramenta para que mais pessoas estejam o mais informadas possível. Mas é preciso ler tudo muito bem. É como quase tudo na vida, não é bom nem é mau, é o que a gente faz das coisas. Exatamente. Então, se ela passou alguma coisa... Uma pergunta. Sim. Os comprovativos, por exemplo, é que eu sou fã de papéis. Eu levo uma pastinha, eu tenho a mica das viagens. Tenho a mica das viagens. Não é preciso imprimir. Eu já aceito que levo no telemóvel, mas gosto muito. Não, eu fico sempre isso no telemóvel, fica sem bateria e se cai dentro de uma sanita. Não, eu tenho a mica com tudo impresso. Aí eu estou em desacordo. Eu ainda por cima tenho uma organização que é papel zero, é tudo digital. Não há papel. Eu percebo que seja em digital, ainda que para mim a versão... Se o meu filho me gasta a bateria a ver bonecos no avião, não posso. Muito bem, Sónia. Já agora, quais são os grandes clássicos das queixas de quem viaja, especialmente de férias, que chegam à DEC Proteste? Os clássicos, é como falámos há pouco. É aquilo. Os voos, sim, que há sempre e vai continuar a existir. As burlas com as casas e depois os dramas dos hotéis, que normalmente são aqueles que dão as histórias mais pitorescas, Alguma para partilhar? Nós todos gostamos sempre de uma boa história. Posso contar aqui algumas mais recentes que me lembro de ter visto. Uma era de um casal que tinha ido passar uma noite a um hotel e o quarto do hotel tinha uma única tomada e o senhor usou essa única tomada para carregar o powerbank, pegou fogo, incendiou, destruiu-lhe o powerbank e quando chegou à recepção
para lá de estar preocupadíssimo com a destruição do quarto, não é? Da parede, de tudo aquilo, temos pena. Não, azar o seu e deixe estar. Que é uma resposta que é inaceitável, não é? Pois. E há mais. Força! Eu adoro histórias. Outra que também teve assim uns contornos engraçados foi do outro casal que também tinha ido para um hotel, e o vizinho do quarto ao lado passou a noite, e dizem os senhores, literalmente sempre aos gritos e aos gemidos, e que foi a noite toda, e que chamaram... Mas eram bons ou em mau? Eles não explicaram muito. Deve ter dado tempo para tudo, uma noite Eu quando digo inteira. bom estava a pensar Para o mal. Para o bom e para o mau. Sei que céu e ao chamaram a Pode ser bom de um lado da parede e mau do outro lado. chamaram o recepcionista, que o senhor foi lá, até perguntou se era preciso chamar o INEM, se estava alguém aflito, mas que não. Ou apenas um sexólogo. Exato. E o que é que aconteceu? Os senhores não pregaram o olho a noite inteira, tinham ido para um fim de semana de descanso, coisa que não aconteceu, e também estavam muito revoltados por terem que pagar aquela noite que não tinham. E eu consigo perceber. Me aconteceu, não fiz queixa, mas já me aconteceu não pregar olho, porque não sei se a parede era muito fina, entre 2 quartos de um hotel, eu ouvi o ressonar do lado lá da parede, mas ressonar que não me deixava adormecer. Uou, está aqui alguém? Não, é do outro lado da parede. E coisinhas então assuntos que as pessoas estão agora a pensar, marcar férias, começarem a pensar na coisa, o que é que não devem esquecer? Então, Conselhos que se dá já assim à partida. Podemos dizer reserva antecipada. É verdade que existem às vezes aquelas oportunidades de última hora que podem ser boas, mas a prática diz-nos que pensar com um bocadinho de antecedência, ver as coisas como talvez não com... Eu já não vou tão longe como a Susana. Não precisamos todos ser aluno 20, vá, um 18. Um 18. Preparar, sim, fazer a reserva com tempo, guardar os comprovativos. Isto é importante no sentido de se eu quero um quarto duplo com banheira, e depois chego ao hotel e tenho um quarto single com chuveiro. É bom que eu tenha o comprovativo, pode ser no telemóvel, a dizer que eu fiz aquela reserva naquelas condições. Ajuda claramente a ultrapassar aqui qualquer obstáculo que possa existir com aquela reserva. Garantir que não se esquecem que podem cancelar a reserva, porque é verdade que se calhar tem que pagar um bocadinho mais, mas os imprevistos acontecem, nós estamos a sair num período em que, se calhar na véspera de uma viagem, um de nós da família tem Covid e afinal já não pode ir, e portanto... Pode-se cancelar. Ou seja, é preferível fazer essas o contas. dinheiro era se calhar, devolvido, exatamente. só que paga uma taxa qualquer de cancelamento. Mas pode valer a pena pagar aquele extra, mas estar prevenido. Há gente que não sabe disso. Há gente que prefere arriscar, e seja o que Deus quiser, e portanto, se tiver um azar, paciência, mas a verdade é que pode perder Então vamos passo a passo. Aqueles clássicos. Apanhou o avião, chega lá, a bagagem não está à vista. Primeira coisa a fazer? A primeira coisa a fazer é sempre reclamar com a operadora, com a transportadora e eventualmente até com o próprio aeroporto, mas com a transportadora. E aí, nesses casos, pode ter direito a uma indemnização. Normalmente até um valor simpático, pode chegar aos 1.400 euros. Mas é preciso estar sempre a morder os tornozelos da tudo, companhia aérea. Tudo, é preciso ter vontade. Não basta dizer, olha, perdi a bagagem. Esperar que eles com certeza têm aqui o dinheiro. Pega lá 1.400 euros. Isso não acontece. Mas em tempo útil, por exemplo, uma pessoa que fica sem nada para férias, tem em tempo útil dinheiro? Não, vamos ser realistas, não acontece assim, né? Provavelmente naquela altura vai ter que ir às lojas e desenrascar-se, que é mesmo assim, depois quando voltar faz a reclamação e terá a sua compensação, mas em termos de viagem prático, sim, já tem ali outro clássico, chegar ao hotel ou overbooking ou chegar ao Airbnb e não é nada do que tinha, sei lá, não há uma casa de banho com banheira, por exemplo, não é tão bonita como parecia nas fotografias, ou chegar a uma casa de férias, nem é aquela casa de férias, já ouvi falar de que há pessoas que vendem casas que existem, mas com fotografias muito idílicas de casas que não são aquelas. E há tudo uma questão de comunicação, como falávamos há pouco, e de negociar, porque eventualmente pode haver alternativas. Venha cá, eu sei que o senhor foi muito esperto, tirou umas fotografias giras, mas não são as desta casa. Se for, qual é o desconto que eu tenho para vir aqui? Não há volta a dar, a não ser chamar as autoridades e participar, não é? Polícia, ponto final. Polícia, não temos hipótese. Agora, num caso de um hotel em que se chega e afinal há um overbooking, quer dizer, o hotel é responsável por arranjar um outro alojamento. Aí é responsável? Claro, se a reserva existe. E se o hotel
hotel for E tem assim que um ser um bocadinho... hotel correspondente, calculo eu. Sim, Não mesmo podem nível. depois... Ou Ou superior. eventualmente superior, até E se pode pela dar-se o frente caso. tiver uma germânica, como a Susana Romana teve essa experiência, e dizer, isso é um problema seu, a senhora agora arranja um hotel. Pois. Chama a polícia? Participa ao Turismo Portugal, participa à Pois é, ASAI, mas tem um participa problema para resolver connosco, naquela sim, noite e eu tenho que mas- dormir onde, não é? Exatamente, muito. Isso é uma das reclamações que nós temos, é que É? as pessoas que se veem depois confrontadas com estas respostas e que na prática acabam por ter que ir à procura de outros hotéis, gastar dinheiro e depois têm, quando chegam das férias ou do fim de semana, que não corre bem normalmente, têm que ir atrás, não é? Ou seja, tirei férias para ficar mais estressado e agora tenho o stress de ir reclamar e tudo se estraga. Sim. Isso. Eu não sabia que era possível fazer, só na preparação deste podcast é que eu percebi que era possível fazer overbooking nos hotéis. Sabia Sim. dos todos aviões. fazem Nos aviões, Todos sim. fazem. Eu nos aviões sabia e até já fui vítima disso. Depois foi um outcome bom porque passaram para a primeira classe. Mas nos hotéis não sabia. E nos hotéis, normalmente, até quando lá está, eles são obrigados ao equivalente ou superior, e muitas Sim, vezes até muito bem. acaba por ser um bónus que se passa para algo melhor. Eu ia dar mais um conselho Força. aqui, na sequência do que a Sónia disse, que é, para aqueles que não são, como a Susana, tão fluidos na tecnologia, consultem um agente de viagens, Sim, sim. um operador turístico. Para já, porque é uma prova de confiança. E é uma garantia, não é? É uma garantia, não só é uma garantia, como eles contribuem para um fundo de garantia que está lá disponível para compensar qualquer situação que aconteça relativamente ao consumidor. Portanto, há sempre esta possibilidade. E nós às vezes esquecemos, e mesmo Para a Susana além estava de a que dizer, tira-nos tanto trabalho. Exatamente. Para quem Exatamente. gosta, como a Sim, sim, Susana, sim, é exatamente. ótimo. Para Mas quem eu faço não isto até para relaxar. é dizer o Pois. que queremos, é só dizer o que Exato. queremos, o preço que temos, Exatamente. o dinheiro que temos para Eles gastar. vêm-nos as possibilidades. Olha, E tem até aqui a nível várias. interno, nós hoje sentimos isso, os operadores, os agentes de viagem têm uma capacidade de conhecer o território, a oferta que existe, Sim. que muitas vezes nós não temos noção. Visitar a Rota do Românico, ou a Rota do Turismo Industrial, ou do Mármore, no Alentejo, hoje há uma preparação muito maior para isso, portanto é sempre uma E possibilidade. podem ajudar até Foi um quando bom as pessoas... conselho. Sim, foi. Obrigado. Sim, senhora. Até quando não sabem, lá está, têm uma verba em mente, mas não têm destino propriamente fechado. São Sim. uma ajuda preciosa. Já agora, uma última que há pouco me esqueci. Seguros de viagem valem a pena? Sim, e isso é uma daquelas questões que nós vimos, se calhar, que muitas das vezes as primeiras pessoas- pós-Covid. Sim. Eu faço esta pergunta porque muitas vezes dá-me ideia que pode haver sobreposições com Exato. seguros que o próprio já pode Sim. ter. Às vezes pagar com o cartão de crédito já Exatamente. está associado a um seguro Exatamente. e poderá não fazer muito sentido. Se tiver o cartão europeu, por exemplo, de saúde, na volta não valerá muito a pena um seguro contra acidentes, não sei. Se Diga-me. lá está, se a viagem for, por exemplo, marcada através de uma agência de viagens, normalmente já vem até com o seguro, isso tudo é contratado. Sozinhos, nesta fase é algo que nós vemos que é uma preocupação dos consumidores. Se calhar foi esse o efeito do Covid. Antes, há 2 anos atrás, as pessoas iam viajar para fora e nunca pensavam em desgraças, em que ia acontecer. Vou ficar doente. Vou ficar doente. Sim. E agora não. Agora nós vemos muita preocupação de e se eu na véspera ficar doente? Ou se estiver no fim do mundo e apanhar eu volto? Covid, o que é que me acontece? Eu fico lá? Eu volto? Quem é que paga? Portanto, essas são agora as preocupações do Sim, e não pós-Covid. esquecer que na volta para Portugal é preciso apresentar os certificados ou de vacinação, ou de Sim. recuperação, ou E qualquer aí coisa. Ou testes. o seguro passou a ser um elemento que Ok. antes era muito desvalorizado e agora sim. o seguro de Então é viagem. uma boa. Sim. E por último, conselhos de segurança. Isto de publicar em tempo real, tudo nas redes sociais onde eu estou, grande loucura, grandes férias, é boa ideia? Não, eu acho que se tivesse aqui alguma autoridade policial, alguém da PSP, eu diria que é um dos primeiros conselhos. Se vai de férias, não coloque lá a dizer que está a fazer as malas e que vai estar ausente agora 3 semanas. Depois de vir, então... Se lhe apetecer convidar os ladrões a entrar, faça Exato, favor, então mas deixa a não é porta boa ideia. aberta Sim. e sirvam-se, Muito bem. mas antes não. Vamos falar de sustentabilidade, Luís? Vamos. Temos falado até. Sim, mas vamos falar mais, porque é um dos desígnios muito também do Turismo Portugal. É incentivar, e acho que a palavra sustentabilidade no sentido mais lato possível, não só ambiental, mas também no sentido de comércio justo, no sentido de social-económico, basicamente. Quando viajamos, preocupar-nos com o deixarmos uma pegada o menor possível, se pudermos não ir de avião, melhor, se pudermos não ter que usar carro, melhor. Se devemos preocupar-nos o que se faz no local com as sobras da alimentação,
que tipo de produtos é que no local, no hotel ou noutro sítio, usam? São produtos locais, não são produtos locais? Ou seja, isto é um dos vossos objetivos, querem incutir um pouco isto no viajante e no turista. Sem dúvida, sem dúvida. E deixe-me já agora pôr aqui uma pedrinha. Completamente de acordo, é impossível nos dar. Sim. Mas pergunto-me isto. Sendo que quando uma pessoa pensa em ir de férias, não quer pensar mais nada na vida, de repente esse convite pode ser entendido como um stress adicional à minha viagem. Estar preocupado agora com problemas ambientais e problemas sociais e problemas económicos. Não me apetecia. O que é que lhe sugere esta reflexão? Em primeiro lugar, sim, a sustentabilidade faz parte. Aliás, nós temos um padrão, aliás, temos um compromisso de comportamento nosso dentro do Turismo de Portugal de cumprir com critérios que sejam de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Colocámos a sustentabilidade na estratégia do turismo em 2017. Em 2020 lançámos uma nova estratégia e um plano Reativar o Turismo, Construir o Futuro, de 6 mil milhões de euros. Sim. E eu acho que 95% do plano tem a ver com sustentabilidade. Já não fazemos nada, já não damos financiamento a empresas se não tiverem os critérios da sustentabilidade. Portanto, 6 mil milhões é muito, é pouco, é o quê? É que dito assim, parece depende muito do ponto dinheiro. de vista. 6 mil milhões é muito dinheiro, mas não sei qual, em relação ao desafio, se é o suficiente. Mas em relação, digamos que é o princípio para pôr a bola de neve a andar. Okay. Não que já não tenha acontecido muito, acho que mudou muito, as empresas estão muito mais sensíveis e não é só uma questão de marketing ou de comunicação, é uma questão de interiorização que é preciso, de facto, fazer isto. Mas isto para dizer que a sustentabilidade nos diversos pilares é essencial e obviamente o setor do turismo tem que mudar muito também, claro, para dar resposta a isso, mas isto é do lado da oferta. Do lado da procura, aquilo que nós dizemos, e o ano passado lançámos uma campanha que era para um planeta melhor, um turismo melhor, e nós acreditamos nisto, que isto tem que mudar. Sim. Mas também tem muito a ver com a atitude de quem nos visita, dos turistas. E esta mudança de atitude significa que as pessoas têm que estar preocupadas com aquilo que fazem quando viajam, mas isso dizemos nós, é o mesmo que têm que estar preocupadas no seu dia-a-dia, na vida, claro, de casa, ou no trabalho, ou portanto, na relação com os amigos ou com a família. Se já tiverem isso interiorizado, não é nenhum stress adicional. Antes, pelo contrário, eu até diria que é muito mais interessante nós pensarmos numa viagem que tem essas preocupações. O facto de nós chegarmos a um pequeno almoço de um hotel e percebermos se aqueles produtos são daquela zona ou vêm de avião, foram apanhados por uma criança de 5 anos. Se eu estou na Noruega a comer abacaxi, aquele abacaxi tem uma pegada digital, uma pegada ecológica imensa. Por isso é que nós dizemos sempre que se calhar nós temos a capacidade, enquanto consumidores, de pelo menos despertar a atenção. Sim. É óbvio que se calhar a Noruega não vai deixar de vender o abacaxi no pequeno almoço naquele dia. Mas se 4 pessoas disserem isto, se 10 começarem a reclamar, se 20 começarem a dizer eu não venho para este hotel nunca mais porque vocês têm abacaxi, obviamente isto é um exagero, mas a coisa muda e nós conseguimos mudar é via dupla. E eu acho que se nós conseguirmos isso, não é de todo uma coisa má. Nem pode ser vista como uma coisa má. Antes, pelo contrário, eu acho que a experiência de fazer couchsurfing ou de ficar num hotel de uma cadeia que se preocupa com o ambiente ou numa cadeia que é nacional ou que é regional, acho que é uma experiência completamente diferente. E nós podemos fazer isso em Portugal, mas podemos fazer em qualquer país do mundo. É só uma questão de atitude e de responsabilidade. Mas em Portugal sempre é uma pegada ecológica, mas já não há viagem de avião ou de barco. Mas até nisso... E fiquei chocado com a poluição ou a pegada que um simples cruzeiro deixa em Lisboa, correspondente a 80 mil carros. Foi assim uma coisa qualquer. Por estar 3 ou 4 dias ali a expelir aquelas coisas todas. Fiquei chocado, não sabia. Até nisso, obviamente, há um processo e há fundos da União Europeia e objetivos muito concretos para eliminar todas as emissões, sejam dos cruzeiros, sejam dos aviões ou de outra forma de transporte qualquer. É um processo. Nós não nos podemos... Mais uma vez, voltamos à questão... Já aviões aí a serem testados a hidrogénio. É hidrogénio. Xalá. Eu acho que esta aceleração vai ser muito mais rápida do que nós pensamos. Até com estas questões que vivemos hoje, de cortes, de fluxo de combustível e tudo isso, pode ser até mais rápida. Mas o que nós não podemos é corta para não há aviões, corta para não há cruzeiros. Portanto, tem que haver aqui... Há um processo. É um processo
E nós temos que encontrar maneiras de compensar também esse processo. Estamos quase no fim, já vamos ao quiz. Uma última pergunta. Este ano valerá a pena dizer vá para fora cá dentro neste sentido? Já se percebeu que o verão vai ser muito complicado em muitos aeroportos, também aqui em Lisboa, não só por causa dos problemas do valor do preço dos combustíveis, falta de pessoal em várias áreas, seja no handling, seja nas próprias companhias aéreas, seja no aeroporto, seja porque o aeroporto de Lisboa vai passar no final do verão por uma transformação do sistema de navegação, vamos ter um mais moderno, vai haver uma nova torre de controle, isso vai levar ainda um decréscimo maior do número de voos, pode chegar aos 30% do tráfego, diminuição lá para outubro, se tudo correr bem. Ou seja, com o que a gente já está a ver que está a acontecer neste mês inicial de verão e com o que se projeta para o outono e inverno, poderá valer a pena dizer vá para fora cá dentro, evite os aviões. E se posto assim, parece que a última escolha é ficar cá dentro. Tem toda a razão, tem toda a razão. Eu diria que não. Eu diria que é a primeira escolha. Eu acho que estes 2 anos, todos nós sentimos isso. Temos um destino absolutamente extraordinário. Eu digo por mim, fui a lugares eu sou grande nunca fã antes de tinha fazer ido, férias cá, mas pronto. que nunca antes tinha ido e outros Foi que já onde? tinha ido. Não percebi? Fui a lugares onde nunca tinha ido e achei incrível a qualidade das coisas, a simpatia, a capacidade que nós temos de descobrir e de ver um mundo inteiro num só lugar. Eu acho que há poucos lugares no mundo que têm isto. E não em tão pouco terreno, vá. Sim, a variedade é tudo, bastante desde a gastronomia, É às paisagens, às pessoas, Portanto, é notável. Dito isto, eu espero que os portugueses continuem a dar preferência ao que é seu e continuem a viajar em Portugal, mas quem quiser viajar para fora, que viaje para fora também, porque obviamente nós precisamos disso. E se quiser passar 5 horas no aeroporto, o problema é seu. Acho que é mais cedo, mas até mais isso. 5 horas de atraso já dá direito à indemnização. Muito obrigado, Sónia. 5 horas. As pessoas a fazerem figas para ficar. Isto é ver o copo cheio. Quase conseguia. Vamos à nossa quiz, e já agora para quem está em casa, papel e caneta pode ajudar. Vá tentando responder, que depois também vamos tentar perceber. Por acaso não tenho aqui. Depois queria o papelzinho, peço desculpa estar aqui a falar para a produção. Se puder ser, queria o papelzinho com os scores no fim, se você é um bom veraneante, se respondeu 3-4 já é menos bom. Mas vamos então à primeira pergunta. Um grupo de jovens com umas colunas de som aos berros está ao meu lado na praia e sinto que já estou surdo de um ouvido. Posso lá ir dizer-lhes das boas? Resposta A. É melhor não. O ruído só é proibido a partir das 23 horas. Resposta B. Deve falar com o nadador Salvador para que este tome as devidas medidas. Resposta C. Na praia, o ar é de todos. Mude-se para uma zona mais sossegada. O que é que tu responderias, Susana? Se é só porque não me apetece discutir, ou seja, não sei se é a resposta certa. Eu já levo muito com isso nos transportes públicos, por isso pronto, já estou habituada nos transportes públicos também, as pessoas ouvem música alta e eu acho que não é a resposta certa, mas eu vou responder C. C, ok. Eu vou tomar nota aqui. A C é do nadador? Não, a C é piro-me para outro sítio. É muda para outro sítio. Ok. Luís. Então, a resposta certa é do nadador, mas o meu sangue latino ia lá direto e dizia-lhes desliguem a coluna. Eu Estou exatamente... vou começar a ir para a praia com o João. Eu estou exatamente como o João, eu diria... Porque isto pode dar resposta... Politicamente correta, a resposta é B. Sim. Ok, não falem comigo ao mesmo tempo. Já estou baralhado. Eu estava a dizer que concordo com o Luís. Ou seja, eu ia lá chatear, mas a resposta correta imagino que seja a B. E agora a Susana é que nos diz qual é a resposta. A Sónia, peço desculpa. É a B, é o nadador Salvador. Muito bem. Também gosto dessa, que é não tem que ir eu lá. Também é preciso essa. É fazer queixinhas. Não tenho que ser eu a entrar em confronto. Eu já tive um processo judicial uma vez e agora não me meto mais nessas coisas. Muito bem. Vamos à segunda pergunta. Ficar em topless? Sim? Não? E se me vierem dizer... Que preparos são esses, menina? Vamos lá. Possibilidade de resposta. A. Nada a fazer. O topless é considerado uma atitude exibicionista. B. Era o que faltava. Se quiser, pode andar nu na praia, que a lei está do seu lado.
Resposta C. O topless não é especificamente proibido. Este especificamente já me está a dizer que esta é a resposta correta. É legalês, não é? É legalês, sim. É legalês, mas pronto. O topless não é especificamente proibido, embora a Polícia Marítima possa intervir, em caso de queixas, por atitudes exibicionistas, mas não há historial. Qual é a vossa, Susana? Eu, por acaso, ainda há pouco tempo tive a comentar isto com os amigos. Quando eu era criança, nos anos 80 e 90, o topless era muito, muito, muito comum. E, de repente, ficamos todos os moralistas de repente desapareceu. de M-pip. Eu tenho saudades de um Mas bom topless, assim, E qual é a vontade. resposta que dirias? Ainda te lembras ou das seja, possibilidades? É para ganhar, Susana. É para ganhar é a última, não é? Mas eu vou dar a resposta daquilo que eu sinto no meu coração, apesar, mesmo que esteja errado. Recorda-me só... Nada a fazer, a resposta A, o topless é considerado uma atitude exibicionista. fazer, o B, era o que faltava. Se quiser, pode andar nu na praia. Eu nisso sou do era o que faltava. Eu sou a pessoa que, se tenho um fato bem molhado e tenho que trocar de roupa na praia, troco em frente a toda a gente. Não quero olhar, não olho. Portanto, tu dizes B. Eu sou uma B. Exatamente. Ou seja, eu não vou mandar vir com a pessoa que está a fazer barulho, mas eu fico pelado em frente a toda a gente sem problemas. Luís. Se eu fico pelado à frente de toda a gente, não, a pergunta não é essa. Eu sei. Eu acho que eu sei. Eu também acho que é assim. Mas mesmo do ponto de vista, eu acho que também não é preciso. Há praias específicas para quem quer fazer praias nudismo, específicas não é? para os Não significa que uma pessoa, para se aqui. trocar, não mostre o... Sim. E se troque, não é? Mesmo assim, uma toalhinha pode resolver a coisa. E lá está. Mas às vezes a toalha não é considerada prática. Às vezes a toalha faz demorar mais tempo e dar mais bandeira. Foi a conclusão a que eu cheguei. Por isso eu agora simplesmente sou rápida sem toalha. Exatamente. Olha uma pomba morta e, entretanto, as pessoas olham para a pomba morta e Ali tu está, e mudas. não sei o quê, Exatamente. vê-se uma nalga, não. Qual é o sei. verdito? É a resposta C. Muito bem. Obrigado. Ok, vamos. Eu também estou a ler as perguntas pela primeira vez, portanto, por isso é que eu estou meio hesitante às vezes aqui a ver isto. Ora bem, 3. Voou-se-me, que bela maneira de dizer de conjugar o verbo voar. Voou-se-me o chapéu de sol e vazou uma vista. Ai, credo, logo. Por isso é que eu me estou a rir, porque Férias horríveis eu estou a ler que isto. estás a ter, Aurélio. E eu sou tão honesto que eu não vi isto antes para vir para aqui também dar respostas assim, no momento. Portanto, por isso é que eu me estou a rir. Vamos lá outra vez. Voou-se-me o chapéu de sol e vazou uma vista ao banhista do lado. E agora? Lá tenho... como é que é? Lá tenho culpa do vento. Vamos às respostas possíveis. A. Exato. Não tem culpa do vento. E se uma rajada lhe levar o guarda-chuva e este provocar algum dano? É a mesma situação. Eu peço desculpa estar a ler isto mal, mas isto é tão pequenina a letra que eu estou com dificuldade em ler. Portanto, eu vou ler outra vez. Exato, não tem culpa do vento. E se uma rajada lhe levar também o guarda-chuva e este provocar algum dano? É a mesma situação. Isto é a resposta A. B. Arca com as consequências. Não é culpa sua o vento, mas é responsável por prender bem o chapéu na areia. C. A responsabilidade é repartida. Yes. A sério? Ok. A responsabilidade é repartida. Nas zonas reservadas aos chapéus de sol, os banhistas devem ficar a distância segura. Diria, Mas com vento, o que é uma distância segura? Era isso que eu estava a pensar. Não pode ser Mas assim. isto cheira-me a legalês. Não pode ser assim. É assim. Eu não, vocês têm que Digam responder vocês primeiro É as sim, vossas mais uma vez, a respostas. resposta certa é C, mas o meu coração vai responder B. Ok. Então Ela é uma pessoa honesta. perde um olho. E a culpa ainda é dela. partida, é o que diz a resposta. Não pode ser. Não pode ser. E uma pessoa dizer Azarux e arrumar a lancheira para ir Temos embora. pena. Está aqui a minha metade. Sim. Está aqui a Deixas de minha ver em metade. Está aqui metade de uma estereoscopia. sandocha. Vamos só com os meus óculos escuros para tapar, não? Não, só metade dos Só óculos, metade porque a dos outra óculos. metade é dele. Não dá. Não bom. pode ser assim, tem que ser a B. A É assim. Luísa vai para a B. Eu, por acaso, acho que é a C, mas não concordo nada. Mas não é B. Ok, É responsável, Ok. então. Ok. Acho muito bem. Tem que pôr o chapéu como deve ser na Portanto, areia, não é? Responsável por exatamente, aquilo a resposta que faz. correta, arca com as consequências. Sim, sim. Exatamente. Portanto, vamos agora a mais uma, e esta é a terceira de 5, portanto só falta mais 2. Nadava eu numa zona reservada a banhos e levei com uma prancha nas ventas. Vá lá, pensa que ia dizer nas trombas. Coisas da vida ou faço queixa? A. Coisas da vida. O surfista pode ter sido levado por uma corrente ou por uma onda. Portanto, pode ter sido um acidente sem culpa do surfista, basicamente. B. O surf é proibido nas áreas destinadas aos banhistas. Dirige-se ao nadador Salvador e reporta a situação. C. Aliás. Chame a polícia marítima.
Qual é o vosso palpite, Susana? Eu acho que eu fazia uma B. Quer dizer, não sei se é proibido, mas acho Uma que falava... B? Não sei se é proibido, mas falava com o banhista nem que fosse para nadador mediar... Salvador, sim, com sim. o nadador Nadador Salvador, nem que fosse para sim. mediar a situação. Ok, Luís? Pois eu também ia para a C. Mas mais uma vez. Para a C, não, para a B. Para a C. A C é chamar o nadador Salvador. É B. É B. Ah, Essa é é B. B. Ok. Mas mais uma vez, contrata. Quem não sabe fazer surf deve contratar uma empresa de animação turística devidamente registada Mas vai para uma escola de surf e tem vá para uma aulas. escola de surf ter aulas. Tem uma zona específica Eu para- sei que não é para correta, usar. mas eu chamava a Polícia Marítima. Não é? É a B. É a o B. nadador Salvador. Eu sou muito mal veraneante, já estou a ver. Há estas notas. Estas notas estão muito más. Vamos à quarta de 5, está quase a terminar. Posso tirar fotografias a belas moças? Isto foi escrito por uma pessoa de 150 anos. Bom, estou a brincar porque eu sei por quem é que escreveu. Posso tirar fotografias a belas moças e partilhar no meu Insta? Não posso. Ponto de interrogação. Resposta A. Pediu autorização. Pode ser acusado de estar a devassar a vida de outra pessoa. Resposta B. A praia é um local público e cheio de gente. Acaso consegue tirar uma foto ou que seja sem que apareçam pessoas desconhecidas? Resposta C. Pode, mas quando partilhar as fotos tem de desfocar tudo. Estou mesmo a ver. Já tem que tagar para a pessoa ganhar seguida. Não. Tem que desfocar tudo Ou não. o que identifique essas pessoas. Tens que desfocar todas as outras. Eu vou dizer deixem as pessoas estar na vida delas. Ok. Até porque o que a pergunta dá a entender é que não é aquela pessoa apareceu-me na fotografia que eu estou a tirar Não. a minha bola de Berlim. O que dá a entender é eu estou a Está ali uma fotografar- menina gira, vou fotografá-la. Pois, E não. a resposta que tu dizes é, portanto, A. não pediste autorização, pode ser acusado de estar a devassar a vida. Ok. A. Luís. Eu diria A, apesar de achar que a componente de género podia ser mais, mais Podia, genérica. verdade. Podia Sim, ser é mais verdade. inclusiva. É verdade, Exatamente. é verdade. Digo eu que já fui vítima de fotografias Pronto. na praia. Estou a brincar. Estou a brincar. Muito bem. Ok, portanto, posso tirar fotografias a belas moças, a belos moços e a tudo no meio destes Ao dois mundo. géneros. Sim. Exatamente. Assim é que devia ser feita a pergunta. E eu também diria, acho que aqui acertamos todos. Pronto, então ganhamos. O verdito de Sónia é verdito final. É. Vamos à última pergunta. Adoro esta. Esta, por acaso, li há bocado. Faço umas bolas de Berlim de alfarroba, upa-upa. Como diz aqui upa-upa. Sim, claro que diz. Posso vendê-las na praia? Resposta A. Pedindo autorização ao concessionário, pode. Hipótese B. Se pagar os impostos devidos, por que não? Hipótese C. Pode, mas tem de ter um título para o comércio, pelo exercício, aliás, da atividade de bolos. Os bolos têm de provir de um estabelecimento licenciado. Esta é a resposta C. Qual é a tua Tem que possibilidade? ser assim, por causa das azais da vida e isso tudo. Por causa das salmonelas? Sim. Luís, Eu é mais bolos, é C também. a C eu também é C. Está certíssimo. Está certíssimo? Então isto, como se diz em inglês, do bom, Ganhamos. it's a wrap. Passamos. Ora bem, aí alguém da Estamos produção me sabe competitivos. dizer, era essa parte do texto que eu queria, que era para ver o score de cada um. Mas alguém me sabe dizer se nós somos bons, maus, assim. O Luís, espera aí, o Luís foi com quem acertou Claro. mais. E ganhei o quê? Mas férias! Diz que no quiz que é um veraneante exceção. A seguir, a Susana foi a seguir. Não há mais, pronto. Que... não dá nenhuma palavra. És uma veraneante Sou uma assim, pessoa assim. Eu sou Não o há pior título. veraneante, Está no é fundo. isso? Tem título. E eu sou o pior veraneante. Segundo a Sandra Bosch está aqui a ajudar, sou o pior veraneante. Com os chupapos e a distribuição de Eu pássaros acho e que por sou todo pessoa- lado. Os Sou resultados pessoa finais antiga. tinham outras classificações. Para o pior era algo como Não saia fazer de casa. férias no tanque ou assim uma coisa desse estilo. Sónia, quer dizer-me alguma coisa? Não estou a perceber. Bom, agora a sério, muito obrigado aos três. Foi uma bela conversa. Por mim ficava, isto parece aquela Muito coisa obrigado. que se diz sempre, mas era mesmo verdade. Ficava aqui na conversa mais tempo. Muito obrigado. Boas
boas férias, se for o caso. Obrigado. E quanto a si que está desse lado e se está a planear as suas férias de verão, fixe este precioso endereço que é um salva-férias. deco.proteste.pt/preparar-férias. De resto, já sabe, pode subscrever e seguir este podcast em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador, e pode também ouvi-lo em deco.proteste.pt. Este episódio teve coordenação editorial de Maria João Amorim, produção de Sandra Borges e foi gravado e produzido nos estúdios da Índico. O Pode Pensar da DECO Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir, porque nós não vamos de férias.